Olá, gente, tudo bem? E hoje no nosso quadro Terminologia de Filme nós vamos falar um pouquinho de quem realmente escreve o roteiro. Isso mesmo, nós vamos falar sobre o roteirista. Eu já falei aqui sobre diretores, produtores, o uso da imagem, o roteiro propriamente dito. E hoje nós vamos falar da pessoa que tem o primeiro contato com o roteiro. Isso mesmo, gente. O roteirista é a primeira pessoa que vai começar a desenvolver o filme através do roteiro. Isso mesmo. Entretanto, gente, eu quero deixar algumas coisinhas bem claras aqui para você. Muitas pessoas pensam que o roteiro é aquela pessoa que só trabalha na parte de criação e imaginação. Entretanto, gente, não é bem assim que funciona, tá? O roteiro, gente, ele tem algumas regras e técnicas que tem que ser seguida para ser feito um bom roteiro e para isso ter um bom filme. Por que eu falo isso? Porque além do roteirista ser um contador de histórias, ele tem que entender toda a técnica por trás disso tudo. Isso mesmo. Gente, e outra coisa, existem diferentes tipos de roteiro. Isso mesmo. Por que eu tô falando isso? Porque o roteiro de teatro é uma coisa, o roteiro de filme é outra coisa. Já o roteiro de série de TV e televisão também é outra coisa. Existem, gente, algumas regras em cada um desses roteiros, aonde o roteirista que trabalha nesse tipo de roteiro tem que seguir. Por isso, gente, a função de roteirista é tão importante, porque existem muitas coisas por trás de tudo isso para desenvolver uma boa história. Como, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho sobre filme. Ok, o roteirista para filme, mas que tipo de filme vai ser esse? Vai ser um documentário? Vai ser um curta-metragem ou vai ser um longa-metragem? Por que eu falo isso? Porque os três existem tipos de técnicas diferentes. Isso mesmo. Quando a gente está falando de um documentário, a gente está falando de um roteiro muito mais técnico, aonde vai trazer uma história que vai ser contada, normalmente vai falar da vida de uma pessoa importante, ou vai trazer alguma informação nova sobre o clima, sobre as mudanças climáticas ou coisa do tipo. Ou alguma instituição que quer fazer um documentário contando a sua história. Então, gente, vai ser seguido um cronograma dentro desse roteiro muito mais técnico, onde vai falar situações de ação da cena, mas aonde vai ser filmado e tudo mais. Não vai ser um diálogo muito complexo, porque normalmente um roteiro vai ter uma pessoa que vai ser o narrador ou vai estar narrando a história, que vai fazer perguntas ou vai contar essa história. Muitas vezes ela vai meio que improvisar algumas coisas. Por isso, o roteiro de documentário, ele é um pouco mais técnico e ele segue uma cronologia um pouco diferente dos outros. Já um roteiro de curta-metragem, a gente está falando de um filme de aproximadamente 15, 20 minutos, 25, dependendo se o diretor e produtor querem colocar esse filme em festival. Por que eu falo isso? Porque existem alguns festivais que têm regras específicas que não aceitam filmes com durabilidade maior que 20 minutos, outros é 25, outros é 15, então tudo varia de acordo com o festival que o diretor e produtor querem enviar o seu curta-metragem. Isso, gente, faz com que tenha que enxugar muito a história. Por quê? Você não vai conseguir colocar muito conflito nessa história, você não vai conseguir colocar muitos personagens dessa história. Vai ter que ser uma história onde os 2 primeiros minutos o roteirista vai ter que introduzir a história, vai ter que apresentar os personagens, depois ele vai criar algum conflito entre 8 e 10 minutos ali e daí ele já vai ter que seguir para uma resolução. É um filme um pouco mais rápido em termos de filmagem, em termos de produção, mas é um pouco mais complicado para o roteirista, porque ele tem que
enxugar muitas informações e também alinhar com que todos os personagens estejam no mesmo pacing, que a gente fala, que eles estejam no mesmo ritmo para conseguir chegar a uma boa resolução. Por isso a gente sempre aconselha, não coloca muitos personagens, não coloca muitas informações e nem muitos conflitos em um filme pequeno, em um curta, porque isso pode fazer com que você se perca no meio do caminho e não consiga seguir a regra propriamente dita. Já um filme de longa duração, que a gente está falando num filme de mais de 1 hora, aí muda um pouco a história, aonde o roteirista vai ter aproximadamente 10 a 15 minutos para apresentar os personagens, para apresentar a trama, então ele vai conseguir desenvolver um pouco mais essa história. Ele vai conseguir trazer diálogos mais longos, conversas mais longas, trazer uma apresentação de cena um pouco melhor, ter um cuidado maior para apresentar os cenários, porque ele vai ter mais tempo para brincar com a história de uma certa forma. Mas por que eu falo brincar? Porque, gente, roteiro é literalmente um jogo de xadrez ou um quebra-cabeça, onde você vai mudando as peças e vai conectando uma com a outra para conseguir fazer com que a sua história flua. Isso mesmo, depois que ele fez a primeira introdução, ele fez toda a apresentação e ele mostrou para a audiência como está funcionando toda a história, o roteirista vai começar a introduzir os personagens, ele vai começar a brincar com conflitos e com isso começar a mostrar para a audiência a fraqueza e aonde o personagem tem mais condições de enfrentar certos obstáculos e conflitos. Isso, gente, é um processo muito longo. Normalmente, produtor, diretor e roteirista trabalham junto para fazer um bom roteiro, porque, como eu falei para vocês, o roteiro, ele muitas vezes ele vai ser mais uma história criada para trazer a arte do filme, já produtor vão trazer a técnica. Entretanto, eu falo muito em técnica de roteiro porque existe toda uma estrutura, né? Existe aonde vai ser feita a filmagem, no caso em cima, onde vai acontecer a cena, se é num quarto, se ela é na sala, num apartamento, numa casa, ela é externa, ela é interna, ela é diurna ou ela é noturna. Tudo isso tem que ser colocado no roteiro. Outra coisa, ação da cena, como vai ser colocado, como vai estar acontecendo, vai ter alguém caminhando, correndo, festa, como é que vai ser essa situação? E depois o diálogo. Então, gente, por isso que sempre é importante o roteirista ele fazer um curso de roteiro para ele entender melhor como funciona toda essa estrutura. Outra coisa, gente, quando está fazendo um filme de longa duração, como a gente está falando aqui agora, depois da metade do filme é onde muita coisa tem que ser resolvida, isso mesmo. Com o passar dos minutos, vai ter que começar a resolver algumas coisas, não pode deixar tudo para o final, porque senão pode embaralhar tudo e virar uma grande confusão e ninguém entender, até mesmo para a filmagem, porque o diretor tem que pegar um roteiro limpo e conseguir decifrar o que está acontecendo. Por isso que eu sempre falo da técnica de roteiro. Já o roteiro para a televisão, ele funciona em forma de atos, como o teatro, isso mesmo, tem o ato 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Então, o nosso contador de história roteirista vai separar o roteiro dependendo de 3 a 6 partes. Isso mesmo. Novela já é um pouco diferente também, mas eu vou falar um pouquinho sobre seriado agora. Normalmente, o seriado, ele é dividido entre seriados de 30 minutos e seriados de 1 hora. No seriado de 30 minutos, a primeira parte que tem é o teaser, que a gente chama, que é a introdução propriamente dita, que vai ser só uma pequena partezinha onde você vai começar a trazer o primeiro personagem mais importante da trama e tudo mais. Entretanto, depois vai o ato 1, 2 e 3. E ali, gente, é onde tem a história 1, 2 e 3. Por que eu falo isso? Porque a primeira história que você vai apresentar é a história que vai ter mais conteúdo na sua série de televisão. Então, você vai trazer mais cenas, mais personagens, um conflito um pouco maior. Entretanto, você tem que trabalhar somente 30 minutos nessa história. Já
a história B, você vai trabalhar um pouco menos, mas você ainda vai trazer mais conteúdos do que a história C, que é o que eu vou... Então a história C vai ser normalmente 2 ou 3 cenas, mas a história B você vai trazer umas 5 ou 6. Já a história A vai dominar todo o episódio. Só que é interessante você entender uma coisa, quando você está escrevendo essas 3 histórias, todas elas têm que se ligar, porque daí faz com que você consiga trazer um ambiente mais fluido e narrativo para a sua história. Então, se você está fazendo um seriado em família, você pode fazer 3 histórias separadas com personagens diferentes, mas todas essas 3 histórias vão ter que se ligar no final. Já um episódio de 1 hora vai ter também as 3 histórias, entretanto você vai dividir em 4 a 6 atos, onde você vai começar falando da teasers, onde você vai apresentar o seu episódio, daí você vai colocar o ato 1, o ato 2, o ato 3, fazendo da mesma forma como eu falei. A toma conta do episódio por um todo, daí tem a história B, que é secundária, que também vai fazer uma importância ali, mas não tão grande quanto a história A, e já vem a história C, para dar uma quebrada muitas vezes no conflito entre história A e história B, para você conseguir dar uma pincelada muitas vezes de alguma coisa diferente, para encantar ainda mais a sua audiência. Já a novela, ela segue em formas de capítulos, então ela é uma coisa que vai seguindo de forma contínua. Então, gente, todo capítulo é escrito praticamente de uma forma de um roteiro para filme. Então, ele vai ser escrito todo o capítulo, normalmente vai ter capítulo 150, novela tal, roteirista tal, ou autora, aí vai colocar diretor de núcleo, e daí segue todas as cenas contando a história, aonde depois os diretores vão pegar o capítulo e vão começar a dividir quem vai dirigir tal cena. Então, gente, é mais ou menos isso. Roteiro é uma linda arte, cheia de técnica, que a gente ama. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas dessas curiosidades para você sobre a importância de um roteiro. Claro que eu vou trazer muito mais ainda, nós vamos falar muito sobre roteiro, nós vamos falar muito sobre roteirista e nós vamos falar muito sobre toda a terminologia de cinema. Gente, tem tanta coisa encantadora que acontece no mundo da 7ª arte que é fascinante. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não deixe de dar o seu joinha, comentar, compartilhar e seguir o canal. Eu venho a semana que vem com outra terminologia de filme. E se você ainda não se inscreveu nos 2 concursos que o Grupo Hoffman Litera e a ANE, Associação Nacional de Escritores e Editoras, estão com eles abertos, eu vou deixar todas as informações dos 2 para você na descrição. Eu te vejo a semana que vem. Tchau, tchau!